Olá! O seu tempo para leituras jurídicas anda meio restrito? Pois eu estou aqui para te fazer companhia. E hoje nós leremos juntos o provimento 205/2021 da Ordem dos Advogados do Brasil. É o provimento que trata do marketing jurídico. E se você não é inscrito no canal, aperte esse botãozinho vermelho. Se você já é inscrito e puder compartilhar esse vídeo com alguém que precise, agradeço. E já adiante o seu gostei. Ao final, se você não gostar da leitura, você retira o seu like, tá bom? Vamos à leitura? Provimento número 205/2021 dispõe sobre a publicidade e a informação da advocacia. 15 de julho de 2021. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, inciso 5, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, e considerando as normas sobre publicidade e informação da advocacia, constantes no Código de Ética e Disciplina, no provimento número 94/2000, em resoluções e assentos dos Tribunais de Ética e Disciplina dos diversos conselhos seccionais, considerando a necessidade de ordená-las de forma sistemática e de especificar adequadamente sua compreensão, e considerando o decidido nos autos da proposição número 49.00002021.001737-6/COP, resolve. Artigo 1º. É permitido o marketing jurídico desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Parágrafo 1º. As informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e, quando envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de advocacia, que responderão pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem excluir a participação de outros inscritos que para ela tenham concorrido. Parágrafo 2º. Sempre que solicitado pelos órgãos competentes para a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas, sob pena de incidir na infração disciplinar prevista no artigo 34, inciso 16 do Estatuto da Advocacia e da OAB, entre outras eventualmente apuradas. Artigo 2º. Para fins deste provimento, devem ser observados os seguintes conceitos. Inciso 1. Marketing jurídico. Especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. 2. Marketing de conteúdos jurídicos. Estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou do escritório de advocacia. 3. Publicidade. Meio pelo qual se tornam públicas as informações a respeito de pessoas, ideias, serviços ou produtos,
utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. 4. Publicidade profissional. Meio utilizado para tornar pública as informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados do perfil da pessoa física ou jurídica inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. 5. Publicidade de conteúdos jurídicos. Divulgação destinada a levar ao conhecimento do público conteúdos jurídicos. 6. Publicidade ativa. Divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. 7. Publicidade passiva. Divulgação capaz de atingir somente público certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados, bem como por aqueles que concordem previamente com o recebimento do anúncio. 8. Captação de clientela. Para fins deste provimento, é a utilização de mecanismos de marketing que, de forma ativa, independentemente do resultado obtido, se destinam a angariar clientes pela indução à contratação dos serviços ou estímulo do litígio, sem prejuízo do estabelecido no Código de Ética e Disciplina e regramentos próprios. Artigo 3º. A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Inciso 1. Referência direta ou indireta a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade ou descontos e reduções de preços como forma de captação de clientes. 2. Divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros advogados ou à sociedade. 3. Anúncio de especialidades para as quais não possua título certificado ou notória especialização, nos termos do parágrafo único do artigo 3º, letra A, do Estatuto da Advocacia. 4. Utilização de orações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. 5. Distribuição de brindes, cartões de visita, material impresso e digital, apresentações dos serviços ou afins de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. Parágrafo 1º. Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética e Disciplina, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de serviços, sendo vedada a promoção pessoal. Parágrafo 2º. Os consultores e as sociedades de consultores em direito estrangeiro, devidamente autorizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do provimento número 91/2000, somente poderão realizar o marketing jurídico em relação às suas atividades de consultoria em direito estrangeiro, correspondente ao país ou estado de origem do profissional interessado. Para este fim, nas peças de caráter publicitário,
a sociedade acrescentará obrigatoriamente ao nome ou razão social que internacionalmente adote a expressão consultores em direito estrangeiro. Artigo 4º. No marketing de conteúdos jurídicos, poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, e desde que respeitados os limites impostos pelo inciso 5 do mesmo artigo e pelo anexo único deste provimento. Parágrafo 1º. Admite-se na publicidade de conteúdos jurídicos a identificação profissional com qualificação e títulos, desde que verdadeiros e comprováveis quando solicitados pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a indicação da sociedade da qual faz parte. Parágrafo 2º. Na divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais ou administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional, e vedada a referência ou menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 5 do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, podendo também constar o logotipo, desde que, em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade e discrição. Parágrafo 4º. Quando se tratar de venda de bens e eventos, cujo público-alvo sejam advogados, estagiários ou estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, observadas as limitações do caput deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a publicidade que se refere ao caput mediante o uso de meios ou ferramentas que influam de forma fraudulenta no seu impulsionamento ou alcance. Artigo 5º. A publicidade profissional permite a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação não vedados no artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos ou publicações em qualquer mídia que vise destacar ou eleger profissionais como detentores de destaque. Parágrafo 2º. É permitida a utilização de logomarcas e imagens, inclusive fotos dos advogados e do escritório, assim como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização de logomarca e símbolos oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 3º. É permitida a participação do advogado ou da advogada em vídeos ao vivo ou gravados na internet ou nas redes sociais, assim como em debates e palestras virtuais, desde que observadas as regras dos artigos 42 e 43 do CED, sendo vedada a utilização de casos concretos ou apresentação de resultados. Artigo 6º. Fica vedada, na publicidade ativa, qualquer informação relativa às dimensões,
qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Artigo 7º. Considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas neste provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Artigo 8º. Não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta de tais atividades, salvo a de magistério, ainda que complementares ou afins. Parágrafo único. Não caracteriza infração ético-disciplinar o exercício da advocacia em locais compartilhados, sendo vedada a divulgação da atividade de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa que compartilhem o mesmo espaço, ressalvada a possibilidade de afixação de placa indicativa no espaço físico em que se desenvolve a advocacia e a veiculação da informação de que a atividade profissional é desenvolvida em local de coworking. Artigo 9º. Fica criado o Comitê Regulador do Marketing Jurídico, de caráter consultivo, vinculado à diretoria do Conselho Federal, que nomeará seus membros com mandato concomitante ao da gestão e será composto por: inciso 1. 5 conselheiros federais, um de cada região do país, indicados pela diretoria do Conselho Federal da OAB. 2. Um representante do Colégio de Presidentes de Seccionais. 3. Um representante indicado pelo Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina. 4. Um representante indicado pela Coordenação Nacional de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia. E 5. Um representante indicado pelo Colégio de Presidentes das Comissões da Jovem Advocacia. Parágrafo 1º. O Comitê Regulador do Marketing Jurídico se reunirá periodicamente para acompanhar a evolução dos critérios específicos sobre o marketing, publicidade e informação na advocacia constantes do anexo único deste provimento, podendo propor ao Conselho Federal a alteração, a suspensão ou a inclusão de novos critérios e propostas de alteração do provimento. Parágrafo 2º. Com a finalidade de pacificar e unificar a interpretação dos temas pertinentes perante os tribunais de ética e disciplina e comissões de fiscalização das seccionais, o comitê poderá propor ao órgão especial, com base nas disposições do Código de Ética e Disciplina e pelas demais disposições previstas neste provimento, sugestões de interpretação dos dispositivos sobre a publicidade e informação. Artigo 10. As seccionais poderão conceder poderes coercitivos à respectiva comissão de fiscalização, permitindo a expedição de notificações com a finalidade de dar efetividade às disposições deste provimento. Artigo 11. Faz parte integrante do provimento o anexo único, que estabelece os critérios específicos sobre a publicidade e a informação da advocacia. Artigo 12. Fica revogado o provimento número 94 de 5 de setembro de 2000, bem como as demais disposições em contrário. Parágrafo único. Este provimento não se aplica às eleições do sistema OAB,
que possui regras próprias quanto à campanha e à publicidade. Artigo 13. Este provimento entra em vigor no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação no Diário Eletrônico da OAB. Brasília, 15 de julho de 2021. Felipe de Santa Cruz Oliveira Skaletsky, presidente do Conselho Federal da OAB. Sandra Krieger Gonçalves, relatora. Anexo único. Anuários. Somente é permitida a participação em publicações que indiquem de forma clara e precisa qual a metodologia e os critérios de pesquisa ou de análise que justifiquem a inclusão de determinado escritório de advocacia ou advogado na publicação, ou ainda que indiquem que se trata de mera compilação de escritórios ou advogados. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar anúncios ou aparição em publicações como contrapartida de publicação ou ranqueamento. Aplicativos para responder consultas jurídicas, aquisição de palavra-chave, exemplo do Google Ads, cartão de visitas. Não é permitida a utilização de aplicativos de forma indiscriminada para responder automaticamente consultas jurídicas a não clientes por suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional, representando mercantilização dos serviços jurídicos. Permitida a utilização de ferramentas de aquisição de palavra-chave quando responsivo a uma busca iniciada pelo potencial cliente e desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com os ditames éticos. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de vídeo. Deve conter nome ou nome social do advogado e o número da inscrição na OAB e o nome da sociedade se integrante de sociedade. Pode conter número de telefone, endereço físico ou eletrônico, QR Code que permita o acesso aos dados, site, pode ser físico ou eletrônico. Chatbot. Permitida a utilização para fim de facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviços jurídicos, não podendo afastar a pessoalidade na prestação do serviço, nem suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. É possível, por exemplo, a utilização no site para responder às primeiras dúvidas de um potencial cliente ou para encaminhar as primeiras informações sobre a atuação do escritório, ou ainda como uma solução para coletar dados, informações ou documentos. Correspondências e comunicados. Mala direta. O envio de cartas e comunicações a uma coletividade é expressamente vedado. Somente é possível o envio de cartas e comunicações se destinadas a clientes e pessoas de relacionamento pessoal, ou que os solicitem ou os autorizem previamente, desde que não tenham caráter mercantilista, que não representem captação de clientes e que não impliquem oferecimento de serviços. Criação de conteúdo, palestras, artigos. Deve ser orientada pelo caráter técnico e informativo sem divulgação de resultados concretos obtidos, clientes, valores ou gratuidade. Ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas com a finalidade de auxiliar os advogados a serem mais eficientes em suas atividades profissionais, sem suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. Grupos de WhatsApp. Permitida a divulgação por meio de grupos de WhatsApp, desde que se trate de um grupo de pessoas determinadas das relações do advogado ou do escritório de advocacia e seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina e do presente provimento.
Lives nas redes sociais e YouTube. É permitida a realização de lives nas redes sociais e vídeos no YouTube desde que seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina e do presente provimento. Patrocínio e impulsionamento nas redes sociais. Permitido desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços jurídicos. Petições, papéis, pastas e materiais de escritório. Pode conter o nome social do advogado e da sociedade, endereço físico ou eletrônico, número de telefone e logotipo. Placa de identificação do escritório. Pode ser afixada no escritório ou na residência do advogado, não sendo permitido que seja luminosa, tal qual que se costuma ver em farmácias e lojas de conveniência. Suas dimensões não são pré-estabelecidas, bastando que haja proporcionalidade em relação às dimensões da fachada do escritório ou residência, sempre respeitando os critérios de discrição e moderação. Redes sociais. É permitida a presença nas redes sociais desde que seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina e do presente provimento. Diário Eletrônico da OAB, A.3, número 647, 21/7/2021, P1.